aqui, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Aloysio Correia, diretor superintendente da Galgo. Queria, já de antemão, agradecer o interesse de vocês em participar dessa nossa apresentação. A gente, na verdade, hoje está começando uma jornada que não vai ser curta, vai ser longa, que é a jornada de homologação do Galgo CVM 175, que é uma nova versão do sistema Galgo, agora num novo ambiente tecnológico. Então, a gente entendeu ser importante, né, marcar essa primeira conversa com os nossos clientes para apresentar como que a Galgo está fazendo esse trabalho de adequação, o que que a gente já tem pronto, o que que vai sair para 1 de outubro, o que que vem na sequência. E hoje a gente vai focar muito na questão do FIF, né? Que eu acho que é talvez a principal mudança na questão da estrutura de classes e subclasses. Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Aqui vocês estão vendo algumas pessoas do time da Galgo. Tem, né, equipe do comercial, de comunicação e marketing, de tecnologia, suporte, enfim. Nosso time está aqui porque a gente sabe que depois as coisas têm muitos desdobramentos. Então, hoje aqui eu vou fazer uma breve apresentação, bater um papo com vocês, e o Baceto, que você já conhece, acho que a maioria já conhece, vai apresentar propriamente o novo ambiente. A gente vai navegar no novo ambiente, ele vai mostrar, já que a gente, na segunda-feira, começa, dia 15 de julho, começa efetivamente o processo, primeira etapa dessa longa jornada de homologação que vem pela frente, aí, envolvendo várias funcionalidades, várias áreas dos vários clientes, né? Envio de cota, consumo de cota, cadastramento de fundos, enfim. Tá? Então, fiquem à vontade, não entendeu, por favor, levanta a mão, porque a ideia aqui é a gente, né, esclarecer, principalmente tirar dúvidas assim do processo que começa segunda-feira. A gente tem um número expressivo já de instituições que se, né, dispuseram a fazer parte dessa homologação. Eu vou falar aqui na minha apresentação por que que isso é importante. Vou compartilhar a minha apresentação. De novo, fiquem absolutamente à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. A gente vai focar aqui na questão da CVM 175, da questão da exceção do FIF, desculpa. Já antecipo que essa apresentação ela vai ficar disponível, ela não tem nada aqui de confidencial, ela é uma apresentação pública. Eu já tenho feito, inclusive, tive a oportunidade de, pessoalmente, ir no Bradesco, ir na Benoit Mellon, Benoit agora, desculpa, né, para fazer essa apresentação. Um pouco mais extensa do que essa, porque eu falo em outras funcionalidades, mas aqui, como eu falei, a gente vai focar na questão do FIF, tá? Bom, vamos lá. Desde que, desde que a resolução foi publicada lá em dezembro de 2022, e depois de seus adiamentos, né, a Galgo precisou, diante de
do que essa resolução representa para nosso sistema, para os nossos clientes, né, um sistema já de 13 anos, a gente precisou definir uma estratégia de atuação para a gente poder chegar lá na data e estar minimamente preparado, né, para atender o mercado. Acho que tem um microfone aberto, se puder fechar aí, por favor. Enfim, então, para a gente definir a nossa estratégia, a gente usou alguns direcionadores, né? Primeiro, olhando para a questão da própria resolução, né? A equiparação da indústria com o mercado internacional, então essa estrutura de classes, subclasses aí para a FIF. E a questão também que a CVM tem enfatizado muito, que é a transparência na remuneração, que na prática se desdobra na abertura das faixas. Houve, inclusive, um evento, acho que há 2 semanas atrás, a Ambima promoveu esse evento com o mercado, por conta dos ofícios que a CVM emitiu aí no mês de junho, e me parece que deve ter, inclusive, mais um evento nesse sentido. Então, esse é um dos eixos principais da resolução, essa questão da transparência na remuneração, que sistemicamente a gente vai mostrar aqui como é que vai acontecer, né? Além disso, dois aspectos sistêmicos são importantes. Primeiro, a gente está equiparando o layout do registro de fundos do Galgo com a Ambima. Hoje, a gente tem, né, diferenças aí entre os layouts e, né, aproveitando a oportunidade já da adequação do Galgo, a gente tem seguido aí, junto com a Ambima, né, para equiparar hoje o layout de fundos. Essa mudança é muito grande, é muito expressiva. A gente está implementando agora, em 1º de outubro, com o layout 1.13. É um layout que traz muitas modificações no atual layout do Galgo. Então, para vocês terem uma ideia, mais de 100 campos foram excluídos. No caso dos fundos atuais, mais de 90 campos foram incluídos. Então, são mudanças muito profundas, com muitos impactos, principalmente quem está lidar ali no dia a dia com o Galgo, né? E uma outra coisa que a própria resolução traz é a convivência dos fundos. Hoje a gente chama dos fundos do legado, né? No Galgo a gente tem aí cerca de 27 mil fundos, sendo 22 mil hoje CVM 555, e esses fundos vão ter uma convivência, a princípio, até 30 de junho de 2025, né? Com os fundos da 175. Então, hoje no Galgo a gente já tem aproximadamente 2.400 fundos adequados a 175, tem outros, né, 20 mil aí para serem adequados, e fundos novos vão começar a nascer a partir de 1 de outubro, já nessa estrutura de classe e subclasse. Então, há uma convivência entre esses dois, né, modelos ainda, a princípio, até o final do 1º semestre do ano que vem, né? A princípio, porque essa data eventualmente pode mudar. Hoje não há nenhuma indicação disso, mas a data que a gente tem hoje é 30 de junho. Então, isso foi importante para a gente trabalhar e definir a estratégia da Galgo. Quando saiu a resolução, eu vou falar aqui rapidamente sobre uma questão de arquitetura. Não se impressionem, não se preocupem em entender muito o desenho, mas aqui é um desenho muito macro, conceitual do sistema Galgo hoje. Então, lá em cima, vocês veem algumas caixinhas que a gente chama dos domínios ali, né? Usuários, parte de entidades, tarifação, enfim. Depois, abaixo, a questão dos fundos, né? Inserção, consulta, manutenção, e a questão dos compromissos também no sistema Galgo, né? E aqui na caixinha da direita embaixo, não sei se todos conhecem, é o Galgo Max, produto novo, que é a primeira movimentação de modernizar o Galgo, que já nasceu em maio do ano passado com a consulta de fundos, então, consulta de cotas, perdão. Então, hoje já há um grupo expressivo de instituições, ou que se tornaram clientes da Galgo para usar o Galgo Max, ou que já vieram do Galgo para o Galgo Max. Bom, quando a gente olhou para a resolução, a estrutura dela, todos os impactos, a gente, né, nosso principal fornecedor, a IBM, a gente sentou com o pessoal da IBM e fez uma avaliação de que se essa estrutura, que já tem 13 anos, já tem uma certa obsolescência tecnológica, né, suportaria todas as mudanças que a gente teria que fazer
para atender a questão da 175, seja na estrutura de classe e subclasses, a questão da convivência, a questão da abertura das taxas, enfim, e outros aspectos. E a gente entendeu ali que não, isso poderia trazer um risco muito grande enfim, para a plataforma em si, e aí a gente optou por fazer um desenho que é um Galgo CVM 175. Então, essa camada de baixo que vocês estão vendo é uma camada 100% nova, num novo ambiente tecnológico, é o mesmo ambiente tecnológico do Galgo Max, e a gente vai, né, toda a parte de inserção de fundos, enfim, ela vai nascer por esta nova camada sistêmica, né? Então, o que isso representa no médio e longo prazo? Significa que no médio e longo prazo a camada de cima vai desaparecer. Na medida em que eu tiver fundos, né, sendo adaptados para um 175, eles vão deixando de conviver na camada de cima e vão só para o ambiente da 175. Na prática, para o usuário final, como é que isso se dá, né? Eu tenho hoje aqui a carinha do Galgo, que vocês, né, a maioria já está ambientado, acostumado. Quando você entrar no Galgo, vai ter lá um link ali, ó, fundo CVM 175. Então, quando você clicar nesse link, ele vai te levar para um ambiente absolutamente novo. Você vai ver que, do ponto de vista de usabilidade, de visual, é completamente diferente, né? E a gente fez isso de propósito para o usuário entender que ele está num outro ambiente, faz a atividade que ele tem que fazer e depois ele volta para o sistema Galgo, se ele precisar fazer uma outra atividade, enfim. Ou ele sai e se desconecta. Então, aqueles dois desenhos que eu mostrei no slide anterior, na prática, eles, né, são representados por esses duas imagens, e o Baceto vai mostrar isso acontecendo na prática. Ele vai se logar no Galgo e ele vai desviar para o novo ambiente para fazer a demonstração para vocês. Bom, o foco hoje aqui é a gente começar já apresentando a funcionalidade da inserção do FIF, já adequado ao layout 1.13, né? Esse layout veio sendo trabalhado aí pela Ambima junto com o mercado, né? E, enfim, então, ele é a última versão que está publicada e é o que a gente vai implementar agora em 1º de outubro, tá? Quando a gente pensa em FIF, a gente está falando em 4 estruturas, né? Desde a mais simples, que é a classe única sem subclasse, depois classe única com subclasse, a multiclasse sem subclasse e a multiclasse com subclasse. Essa aqui é, digamos aqui, a mais complexa do ponto de vista sistêmico, inclusive, tá? Quando a gente pensa em inserção, a gente está pensando neste fluxo bastante simplificado, né? Que começa lá para o usuário ele poder acessar uma lista de fundos, né? E por que existe a lista de fundos? Você pode começar a incluir um fundo e ver o seu horário, você vai embora, você salva esse fundo para continuar no dia seguinte, e você chega lá no dia seguinte e tem esse fundo ou outros fundos que foram começados, e você resgata esse fundo e continua o seu trabalho de inclusão, né? Então, o salvar, vocês vão ver, o Baceto vai mostrar, ele é um conjunto de abas, e abas são, fazendo uma analogia, são pastas de uma planilha Excel, em que você vai navegando, né, até você concluir toda a sua inserção, e você faz o finalizar é quando ele faz uma série de críticas aí complementares aos dados que você inseriu, e aí dispara também outras funcionalidades aqui ligadas à questão do finalizar. Depois entra um pedaço, que é o pedaço do autorregulador, da Ambima, né, o processo de validação dessas inclusões, que podem, né, a Ambima pode apontar necessidade de correções, e aí isso aí tem um fluxo, né, entre corrigir, validar, até que a Ambima aprova, e aí tem o consumo da Ambima via API para a Ambima, então, levar para os sistemas da associação, enfim, aí dar continuidade no processo. Então, grosso modo, esse é um fluxo, né, com essas macrofuncionalidades, e o que a gente está começando agora, no dia... Essa aqui é só uma telinha para vocês verem, Baceto vai mostrar também, já é a tela do listar fundos, né, quando eu falei ali. Enfim, vocês veem que já é um ambiente visual completamente diferente do que é o Galgo hoje. E quando a gente está falando, né, de começar o processo de homologação, a gente está começando pela classe única sem subclasse, nessas duas primeiras funcionalidades aqui, ou macrofuncionalidades. E por que isso é importante a gente começar logo agora em julho?
Porque, como eu falei, o layout 1.13 ele trouxe muitas alterações em relação ao que a gente tem hoje no Galgo. De novo, mais de 100 campos foram excluídos, quase 100 campos foram incluídos. Então, é importante que os clientes da Galgo comecem a se familiarizar com esse ambiente. Por isso que a gente está começando, né, por esse processo, depois a gente vai profissionalizar, depois entra no classe única com subclasse, enfim, aí tem toda a sequência aqui das demais estruturas, tá? Quando eu falo em classe única sem subclasse, esse primeiro que vocês vão começar agora, em 15 de julho, são 6 abas, eu vou mostrar no slide seguinte, essas 6 abas, está aqui, né? O Baceto vai entrar nelas também. Então, por isso que é importante começar a se familiarizar com a cara do novo Galgo, do Galgo que a gente está chamando de Galgo CVM 75. Eu não vou entrar detalhe tela a tela, porque o Baceto vai fazer isso, mas essa é a cara inicial quando você vai começar a cadastrar um fundo classe única sem subclasse, tá? A cara vai ser a mesma depois, quando você começa a variar a estrutura, ele começa a variar também o número de abas que você vai ter que preencher. Tá? Bom, então, para 1º de outubro, tá? Isso aqui, vocês sabem que cronograma é sempre um desafio. A gente está agora, já considera a contagem regressiva para 1 de outubro. A gente, em 1 de outubro, já implanta. Na verdade, a implantação é 28 e 29 de setembro, né? Porque 1 de outubro é uma terça-feira, a gente vai ter que usar o final de semana para implantar isso aqui. Então, a gente já começa com as subclasses perdão, a classe única com e sem subclasses lá no dia 1º de outubro. Os outros dois a gente vai implantar no meio de outubro, tá? A gente, por conta aí da complexidade, das mudanças de layout, hoje o multiclasse sem subclasse no nosso cronograma de produção aqui é 21 de outubro, que a gente está entregando. Essa data era 4 de novembro, a gente já conseguiu antecipar para 21 de outubro. Se a gente conseguir antecipar mais, melhor, né? Mas já é uma estrutura que vocês veem ali embaixo, né? Aí é multiclasse sem subclasse, a gente já começa a ter uma estrutura de, no fundo, ter 3 abas, cada classe 5 abas, então já começa a ser diferente do que é esses que vocês vão começar a homologar agora na segunda-feira. E o mais complexo, ou o mais detalhado, né? A princípio ele também está para outubro, 28, a gente também está tentando trazer essa data mais para o começo do mês, mais para perto de 1 de outubro, que é a estrutura mais complexa. Ali o fundo tem 3 abas, cada aba de classe tem 4 abas, de subclasse 5 abas, então vocês veem que já começa a ficar bem mais complicada essa estrutura aqui, quando a gente está falando do multiclasse com subclasses, tá? Bom, aqui são os prazos de homologação, de novo, né? Não precisa anotar, a gente vai compartilhar, a gente está começando agora já em 15 de julho, depois vem o finalizar, logo depois entra o classe única com as subclasses, enfim. Aqui é um modo contínuo de processo de homologação para durante outubro aí a gente já ter, se não todos, né? O ideal seriam todos, mas a grande parte dos nossos usuários familiarizados com esse novo ambiente, tá? E aqui as datas de implantação que eu falei para vocês, de novo, as 2 datas lá de baixo já foram piores, a gente conseguiu trazer para outubro, né, tudo para dentro de outubro. A gente sabe que é um processo, assim, ele está um pouco extenso, mas ele vai ser importante para familiarizar com o ambiente, familiarizar com a nova estrutura do layout de fundo, né? A gente sabe que tem aspectos, assim, tecnológicos, tem que liberar no firewall da instituição para acessar esse novo ambiente no Galgo. Os usuários não precisam, porque os usuários são os mesmos que tem no Galgo. Você não precisa se recadastrar para acessar esse novo ambiente. Ele aproveita todo aquele domínio de usuários que tem no Galgo, ele aproveita e você não precisa ficar se recadastrando nesse novo ambiente, tá? Então, essa é só a minha introdução, vou passar para o Baceto, não sei se alguém tem alguma dúvida aqui dessa minha apresentação, fica à vontade. Se tinha alguém de mão levantada, eu não vi, tá, gente? Porque Marites. Pode falar, Marites. Oi, só um minutinho. Se as instituições, então, tiverem fundos multiclasses, vai precisar ser cadastrado diretamente no Ambima Hub. até 21 de outubro, sim.
Tá? Eu não vou falar pela Ambima, eu estou vendo que a Jéssica está aqui, enfim. Mas hoje, pelo cronograma da Galgo, Maritza, até quando eu estive aí na quinta-feira passada, essas datas eram 4 e 18 de novembro, a gente já conseguiu antecipar para 21 e 28 de outubro. Se a gente conseguir antecipar mais, melhor. Mas hoje, no dia 1º de outubro, sim, é o que você falou, se eu tiver um multiclasse, eu ainda não consigo cadastrar no Galgo, tá? Tá. Aí, no caso, esses fundos a gente não vai conseguir divulgar a cota para o mercado, né? Porque não vai estar no Galgo, então a gente vai ter que mandar as cotas diretamente pelo Ambima Hub. Correto. Aí para a Ambima, né? Aí você está mandando para a Ambima. Isso. Agora, os fundos que não forem multiclasses, vai ter esse sistema novo do Galgo. Nesse sistema novo do Galgo, a gente também não vai conseguir enviar as cotas para o mercado? Não, aí você vai conseguir enviar as contas para o mercado, tá? Ali, assim, eu não dei ênfase aqui na transferência, mas na medida em que você inclui o fundo ali no novo ambiente, o envio da cota começa a ser feito pelo novo ambiente, tá? De novo, o Galgo também, assim como toda a indústria, o Galgo está num processo de transição. Então, no médio e longo prazo, o Galgo desaparece e fica só o CVM no 75, o Galgo CVM no 75. Então, o fundo que você incluir lá a partir de 1 de outubro, você vai enviar a cota por ele, tá? E a Ambima vai capturar normalmente, como a Ambima faz hoje. Então, a gente está construindo, né, os processos aí junto com a Ambima, né, seja das cotas que o mercado hoje envia pelo Galgo, vai continuar mandando pelo menos até 30 de junho, tem fundo aí que, né, vai ficar até 30 de junho, sejam as cotas que vão nascer pelo ambiente novo, isso tudo, né, a Ambima captura essas informações e trata dentro dos sistemas dela, tá? Então, o que você incluir a partir de 1º de outubro, sim, você vai poder fazer o envio. O que a gente está trabalhando para o envio é a questão das APIs, tá? Como eu te disse na quinta-feira, no primeiro momento é via upload e a gente está trabalhando na API de envio. A API de consumo, ela já vai estar pronta porque ela vai ser a mesma API do GalgoMax. O GalgoMax hoje você pode consumir no portal ou por API. Hoje tem, sei lá, pelo menos umas 15 casas que já consomem via tudo API e a API de consumo no ambiente da 175 é o mesmo do GalgoMax, tá? Então, mas o envio, então, a gente teria que desenvolver uma API para poder conseguir fazer o envio? Para você usar a API, sim. Isso aí é Eu para digo, todo mundo. Para quem quiser eu usar digo, a API, sim. eu digo envio de cota, não vai ser por web Sim. service. No ambiente novo é tudo API. O Web Service, ela continua a tecnologia no Galgo, mas o ambiente novo é tudo API. Tá, mas essa API a gente não tem ainda a especificação dessa API. Não tem ainda a especificação dessa API, é verdade. Hoje, ainda por enquanto, é upload no portal. No portal Do da Galgo Ambima. 175. Não, 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 não. Eu vou só te pedir um favor, Marisa, deixar a gente continuar na questão da inserção dos fundos e depois a gente tira essas dúvidas todas. Eu acho que tem mais alguém de mão levantada, eu não consigo ver quem é. O Rafael Meyer, Tá. PTG. Bom dia, Oi, Luiz, Rafael. bom dia. Oi, bom dia, Rafael. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é, lá no Ambima Hub, a gente vai ter a mudança dos códigos Ambima quando entrar esse sistema novo, né? Para o Galgo, os fundos que já existem e forem migrando para 175, o código vai permanecer, o código STI. E a outra dúvida, para o fundo multiclasse, eu vou ter um código STI para classe e outro para sub. Como é que vai ser essa divisão de códigos no Galgo novo? Vou deixar o Baceto responder. Bom dia, Rafael. Não, os códigos do Galgo não mudam, tá? Então, assim, fazendo ali a adaptação, como você falou, continua, né? O fundo que está hoje tem lá o seu STI, esse código, ele ficaria altamente vinculado à classe, pensando num fundo classe única, né? Então, ele fica vinculado à classe. O fundo vai ganhar um outro código, mas apenas é interno do sistema, né? Já que você não tem troca de informações para o fundo. E pensando nas demais estruturas, sim, cada uma das estruturas tem um código próprio, tá? Então, né, para cada classe que você criar, ou subclasse que você criar, tem um STI específico para cada uma delas, tá? Mas Perfeito, o obrigado. modelo do código continua o mesmo de hoje, a gente não tem mudança no tipo de código, né? Tá? Continua sendo aquele código numérico sequencial que nós temos, tá? Tá bom, obrigado. Fernando. Maritza, eu não esqueci das suas dúvidas, não. Só vou pedir para a gente voltar no final, tá bom?
Ok. Por André, favor. pode falar. Baceto, vamos lá. Porque eu não estou vendo aí. O André está falando, pode falar, André. Oi, estão me ouvindo? Sim, Não. bom dia. Legal, bom dia. Baceto, uma dúvida só. Nessa questão dos códigos, se eu transformar uma classe única em multiclasse, ele carrega o código, classe única carrega o código ou abre um novo? Esse código que está na classe vai para a primeira classe do multiclasse. Então, uma classe já vai estar lá, que essa aqui já existe, e as outras vão ganhar códigos novos, mas este permanece. Tá, então eu migro ele para a estrutura de multiclasses, carregando Isso, o o código código atual dele. vai para lá. Isso, o código vai. Mas Tá? eu nem vou precisar informar nada. A Ambima já, Não, desculpa, o sistema vai entender isso e já vai carregar automático, isso, não vai me gerar nenhum código novo. Tá, automaticamente, é tudo automático, isso aí. legal. Tá Obrigado. bom? Nada. Baceto, por favor. Agora eu Vou deixo começar contigo. então aqui, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela. Só rapidinho, antes de entrar na demonstração propriamente dita, eu vou aqui comentar só do questão de 2 documentos, né, que vocês receberem, depois eu já falo da demonstração, tá? Já foi encaminhado para vocês, para quem já se inscreveu para participar da homologação, a partir aí da próxima semana, um roteiro para essa homologação, tá? Esse documento que eu estou aqui mostrando, né? Depois, se alguém não recebeu, é só comunicar e avisar a gente vê para encaminhar, né, sem problema nenhum. Então, ele tem aqui as etapas aqui, eu vou passar aqui rapidamente pelo conteúdo, mas para destacar alguns pontos, né? Uma introdução aqui, as datas ali que o Luiz mostrou, tem algumas datas aqui de cada algumas etapas, né, que a gente vai implementar isso em etapas, como o Luiz falou. Vamos começar com o salvar do classe única, depois tem as próximas operações. Aqui estamos falando do comecinho da homologação. Então, a gente está nessa semana, começamos na semana anterior e vamos para essa semana. A gente recebeu, né, os e-mails do pessoal que queria participar. A gente está fazendo a revisão aí de quem precisa ter acesso e assim por diante em homologação, né, cadastrando usuários, precisando tudo que precisa. Para quem também ainda não pediu, né, ainda não tem acesso, por favor, entre em contato aqui com o nosso suporte, que a gente faz todo esse acompanhamento. O objetivo é de deixar, né, todo pronto para que vocês na segunda-feira possam começar a homologar. Uma outra etapa aqui, que a Eliseta comentou ali, eu vou mostrar isso para vocês também, é a questão do acesso. Como a gente está falando de um ambiente novo, né, o login de vocês é nesse ambiente, mas como muda de ambiente, pode ter uma questão que necessite de acesso, e eu vou mostrar essa ocorrência aqui. Então, aqui nesse material está aqui detalhado para vocês, né, tem os exemplos tudo direitinho aqui, vocês depois, né, podem dar uma olhada nisso, mas eu vou mostrar. E daqui para frente tem as etapas de homologação, nas orientações de cada etapa aqui, tá bom? Então, esse é um roteirinho para vocês, né, de passo a passo aí que precisa, né, seguir, tá? E aí tem um documento complementar, que é a questão das ocorrências, né? Se por acaso na homologação, né, a gente está aqui homologando também, né, em paralelo com vocês, se por acaso na homologação vocês identificarem um erro, então tem anexo a esse pacote que vocês receberam, um formulário padrão para vocês registrarem essa ocorrência, este aqui. Então, aí vocês descrevem ali a ocorrência, o que aconteceu, né, o passo a passo que vocês fizeram para chegar nela, alguma informação complementar de dados que deu problema, alguma, né, cópia de tela, se for possível, anexo no documento, tá? E encaminha aqui para a gente, que a gente vai avaliar essas ocorrências, tá bom? Então, esses 2 documentos fazem parte aí do pacote de homologação que vocês receberam. Então, vamos lá agora entrar no sistema. Perdão, vamos direto aqui na tela. Tá. Então, estou entrando aqui no ambiente de homologação do sistema Galgo, né? É o acesso aí que vocês têm no dia de hoje, aqui atual, né? Então, aqui nós temos, né, no sistema foi habilitada essa nova opção aqui no menu, Fundos 175. Ela é automática, então, para todo usuário que já tem né, uma permissão no menu Fundos de Investimento aqui, que é o atual, já automaticamente tem este acesso também nesse menu Fundos 175, tá? Vocês vão clicar aqui na opção Registro de Fundos e ele vai fazer a mudança para o outro ambiente, tá? Não sei se vocês repararam, perdão, não mostrei antes, mas assim, este endereço aqui em cima é um endereço novo, né? Então, a URL aqui, o endereço de acesso desta página do novo ambiente é que é diferente. Então, naquele roteiro até comenta, pode ser que quando vocês tentem clicar ali no botão de registro de fundo 175, vocês tenham, né, uma ocorrência de não permitir acesso. Isto pode ser por configurações internas das instituições, firewall ou algum outro critério. Então, é importante que vocês testem esse acesso no ambiente, né, verifique se vocês conseguem chegar nessa página. Se não chegar nessa página, né, entre em contato com o nosso suporte, se for o caso, para a gente orientar, ver o que é, se é uma questão, né, que é ali só de questão de login, alguma coisa, ou se pode ser
aí internamente de vocês. Então, é importante tentar aí validar, né, a chegada nessa página do novo ambiente, tá? Aqui nós teremos dois menus aqui, depois a gente vai tratar sobre isso, nos menus atuais aqui do 175, que são os atuais. Ele já entra aqui na tela de inclusão, que a gente está começando nesse momento. Essa aqui é aquela lista de fundos, né? Hoje já existe isso quando vocês vão no sistema Galgo, só que ela está dividida, né, em algumas guias por status. Aqui a gente deixou tudo, né, numa visão única aqui, tem os status aqui disponíveis. Os registros que estão aqui em elaboração ou aguardando correção, lembramos os status diversos. As ações possíveis aqui, que são essas, né, esses botões aqui com essas legendas, ficam aqui para cada registro. De acordo com o status, vai ter uma opção, né? Então, eu posso editar um registro, ou seja, né, continuar aqui o processo de cadastro. Se tiver lá depois, lá na frente, quando tiver a conferência, vai aparecer a opção de conferir, né, a exclusão do registro. A liberação que a gente já tem hoje, que é quando fica registro preso com o usuário não está ali, vocês precisam continuar, então, né, libera o registro e continua, e assim por diante. Vocês podem, então, aqui clicar no editar e continuar esse registro, tá? Ou um novo processo, eu vou mostrar aqui também esse, tá? Clica aqui no incluir, ele pergunta aqui a categoria do fundo, né? Então, a gente está começando com o FIF. A gente deixou desta forma porque a gente está deixando os formulários específicos para cada categoria, já que tem alguns campos, né, que são específicos de FIF, outros campos que são específicos de FIDC e assim por diante, e optamos por fazer já um formulário direcionado para cada categoria. Então, na hora que você abrir um fundo, você indica qual é o fundo aqui, né? E daí ele vai abrir, então, o formulário de cadastro de acordo com aquela categoria, tá? Então, a gente está aqui com o fundo de investimento financeiro, inclusão. Aqui em cima, a gente acrescentou aqui um, né, cabeçalho padrão que fica aí, né, visível sempre, com os dados do fundo. Como a minha inclusão ainda não tem nada informado, depois ele passa a apresentar esses dados aqui para vocês, tá? Mesmo modelo de hoje, eu posso salvar, né, para continuar depois do registro, ou finalizar quando já tenho tudo preenchido e o sistema vai fazer todas as, né, validações das regras de preenchimento, tá? Ou volto para a página inicial. Aqui é para retornar para o sistema Galgo, né? Como a Luiz comentou, alguma outra operação que eu queira fazer, está lá no sistema Galgo, eu retorno lá para o ambiente atual, tá bom? Eu vou passar aqui por um preenchimento genérico aqui desse cadastro de fundos, né, para vocês verem a mudança, tá? Teve mudanças, comparando com de hoje, né, com algumas guias que a gente tinha mais e que foram, né, excluídas, mudanças de campos, né, que já muitos campos foram incluídos e outros excluídos, né, campos que acabaram às vezes mudando de posição, para quem está acostumado com as guias hoje acabaram mudando, tá? Vou então fazer um preenchimento genérico aqui. A gente está nesse momento fazendo apenas, né, o classe única sem subclasse. Esses campos aqui vão permitir vocês indicarem qualquer estrutura de cadastro, então eu posso ter, né, as 4 combinações, então classe única sem ou com subclasse, multiclasse sem ou com, né, ou com subclasses, tá? Então, de acordo com que a gente vai evoluindo aqui na liberação para vocês homologarem, esses campos vão estar disponíveis e aí vai mudar a estrutura do formulário, tá? Tendo essas mudanças, a gente volta a fazer para vocês uma apresentação mostrando essa dinâmica dos novos formulários aí um pouco mais à frente, tá bom? Vou fazer um preenchimento, então, aqui de um fundo qualquer. Deixa eu clicar aqui só para pegar o... Aqui, razão social e nome comercial, né? Padrão já tem hoje, tá para vocês aí. Aqui nada mudou, tá? Teve aquele aumento, né, de quantidade de campos lá que já foi feito lá no passado para 200 posições, CNPJ, deixa eu ver um CNPJ genérico aqui, só um minutinho, por favor. CNPJ, se o fundo é adaptado ou não, nós estamos falando do novo ambiente, são fundos adaptados, a data de adaptação deste fundo. País de origem e moeda já vem aqui preenchidos, né? Fundo aqui só para offshore, vocês têm a opção de abrir isso, o website do fundo. A data de atividade deste fundo. Antes a gente tinha isso numa guia datas, que agora não está visível aqui na inclusão, tá? Não temos a data aqui na inclusão, porque está tudo já aqui no começo. Se esse fundo é restaurado limitado ou não. Se esse fundo é originado por um evento de algum outro fundo, né? Por exemplo, a cisão de um outro fundo ou incorporação, alguma coisa, tá? Se for o caso,
ele vai pedir para vocês preencherem aqui o CNPJ do fundo origem, né? Aí digitar o CNPJ aqui, tá? Ou, né? Se não se aplica, fica aqui em branco. A mesma regra anterior, né? Quando vocês preenchem um campo que o outro se torna obrigatório, ele ajusta aqui o indicativo de obrigatoriedade do campo, tá? Para vocês saberem, né? A questão de campos que têm relação à independência e obrigatoriedade, tá? Código B3, esse fundo aqui não é obrigatório para este, né, fundo que eu estou colocando, são só para alguns fundos. Guia perfil, cada vez que eu mudo de aba, assim como hoje, ele já vai salvando o que foi até então preenchido, né? Ele comenta aqui o fundo já, né, salva aqui, então esse registro, pelo menos a parte das cadastrais foi salva, e siga o preenchimento. Então, independente de eu salvar aqui para sair, se eu quiser, né, cada mudança aqui vai salvando o registro, tá? Esta guia permanece a mesma lógica de hoje, né? Tem aquela dependência, em vários campos aqui desta guia tem dependência da categoria ou do tipo ANBIMA selecionado, né? Tem toda aquela relação, né? Para cada tipo tem, por exemplo, uma tributação, um foco de atuação e assim por diante. Então, né, essa lógica permanece aqui implementada, isso hoje já é assim. Então, por exemplo, se eu pegar aqui ações, na categoria sobre ações, os sufixos possíveis, né? Que eu posso aqui selecionar e ir adicionando, pode ser mais que um. Eu vou preencher aqui sem nenhum critério de negócio, tá? Apenas de exemplo, tá, pessoal? É o tipo ANBIMA, então, se eu indico setoriais, né, vai ter o foco ali para ser preenchido, né, do setorial, né? Se é outro, já muda aqui, se não é setorial, já muda, já não tem mais aqui, né, os setores, já viram, não se aplica, então, assim por diante, né? Todos os campos aqui, principalmente, né, foco, tributação, crédito privado, investimento exterior, são os campos que têm a dependência ou do tipo ANBIMA ou da categoria CVM, tá? Composição, aqui já mudou, né, para a nova nomenclatura ali, né, era FI, virou CI e assim por diante, né, já teve aqui mudança. Se o fundo é aberto ou fechado, quando é fechado, se tem duração ou não, em qual duração, a tributação perseguida, né, como eu estou falando de um fundo de ações lá, ou é isento 15%, entidades de investimento para fins tributários, aqui já está preenchido, CM 95% isento, são os campos aqui recentemente a gente incluiu, pois não, Bruno? Opa, fala Baceto, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo Só bem uma a dúvida vocês? rápida, tudo Claro. certo. Eu notei ali que quando você percorreu aquela guia do tipo ANBIMA, o domínio, a opção do fechado de ações não está disponível. E aí a minha dúvida é a seguinte, todo FIA, a instrução que a gente tem normativa, todo FIA fechado, condomínio fechado, ele deve ser fechado de ações. Então, assim, é só um ponto de observação que eu capturei bem rápido quando você percorreu o tipo ANBIMA. Uhum. Aí é só pela questão do parâmetro aqui, mas assim, a gente tem o tipo ANBIMA, o fechado de ações, aqui, né? Você falou aqui, né? Isso, correto. Ele tá aqui, ó. Beleza, tá. É só que eu não tinha Os rodado previdenciários vieram abaixo. Tá ótimo, então. É só que eu não tinha Obrigado. rodado aqui o campo, só, tá? Esclarecido. Mas estão aqui. Ótimo, perfeito. Obrigado. Imagina. Então, a gente estava aqui falando de, né? Infraestrutura não é também, não cabe, fundo SG, perdão, por lei, né? Criptoativos, sim ou não, e percentual, né? Qualquer, crédito privado, a mesma coisa, né? Investimento no exterior, se segue limite para o emissor de ativo, se o fundo é alavancado, se permite derivativos, se tem benchmark, qual é o benchmark, cálculo da cota abertura ou fechamento, velocidade de envio, aplicação automática não se aplica para fundos de ações, né, que eu estou aqui, tipo de investidor, se é exclusivo ou não, tá? Aqui, se for exclusivo, tem um campo novo aqui, vínculo de restrição, para vocês indicarem qual que é na relação, tá? Estratégia de distribuição, esse caso aqui já está fixo, que é exclusivo, e plano de previdência, já que a gente está com uma falha já conhecida, tá bom? Estamos tratando, tá? Este campo aqui. Taxas, né? Ele sempre avisa ali que salvou no registro anterior. Esta é a aba que teve maior mudança em termos de campos, né? Devido aí à questão do modelo né, de abrir as taxas aí pelos diversos, né, tipos, tá?
Então, ele sempre tem aqui agora a opção de se cobra taxa ou não. Tá? Para cada um que eu falo que cobra taxa, ele vai apresentar primeiro esses dois campos aqui. Então, a taxa de administração cobrada na classe ou subclasse. Então, quando tiver um fundo que tem as estruturas, né, vocês vão ter a opção de indicar onde que é a cobrança dessa taxa, né, numa das duas situações. Se indicar subclasse, o preenchimento passa a ser na estrutura de cada subclasse que esteja vinculada a essa classe, né? Então, essa definição é em cada classe, tá? Nesse caso aqui, a gente está, por enquanto, só com classe única, então já está aqui automaticamente no classe aqui. Tá? O perfil da taxa, se ela é fixa ou escalonada, né? Então, vou, por exemplo, começar aqui com o exemplo da fixa e qual que é a unidade. Então, a gente tem aqui umas variações aqui. Pode ser uma taxa só por valor, só de percentual, ou as combinações, percentual acrescido de valor ou maior entre valor e percentual. Tá? Cada uma dessas opções vão indicar aqui os campos a serem preenchidos aqui abaixo. Então, neste exemplo que eu peguei, você tem a própria taxa a ser preenchida ou o valor piso, porque eu estou comparando, né, entre dois valores, é para pegar o maior entre eles. Se eu falo que é um acrescido, é o percentual da taxa mais o valor fixo, né? Se for só percentual, é só o percentual que preenche. Então, por exemplo, isso. Então, tem aqui as combinações possíveis para esses campos, conforme que a unidade de cobrança, tá bom? Né? Vou colocar aqui um percentual. Informações adicionais aqui, um texto genérico, se vocês quiserem preencher alguma informação que precise, né? Só digitar aqui. Se tem a taxa máxima, igual, né? Então, preenche aqui a taxa máxima também. Tá? A mesma coisa se repete aqui para a taxa de gestão, taxa de custódia, distribuição, consultoria, tem a mesma estrutura, né? A taxa de performance, obviamente, tem os campos diferentes, eu vou passar por ela, tá? Vou passar para o modo de gestão aqui, colocar aqui uma escalonada, só para vocês verem o exemplo. Aí ele não exibe aqueles campos iniciais, né? Porque são de uma taxa fixa, e exibe aqui para vocês fazerem a inclusão das faixas, né, de patrimônio. Então, aqui é aquele esquema de preencher aqui os patrimônios, né? E a taxa para cada um. Então, por exemplo, colocar aqui um valor inicial e vou para a segunda faixa aqui, né? E deixar aqui em branco, se fosse a última, por exemplo, já e, né, daí para frente. Tá? Um modelo padrão, para vocês preencherem aí por faixa de PR. Né? Mesma coisa, informações adicionais, se tem taxa máxima, né, qual que seria a taxa máxima. Tá? Performance, né, mesmo esquema, cobrado na classe ou subclasse, cobrada por quem? Então, aqui a performance pode ser só no gestor, pode ser no distribuidor ou ambos. Então, né, vocês definem aqui como que é a cobrança. Tá? E o perfil dela também pode ser fixa escalonada, né? Vou preencher aqui uma fixa, os campos, né, são iguais na escalonada, só que tem faixa de patrimônio. Então, aqui, qual que é o percentual da performance? Por exemplo, 10%. Esses campos aqui de percentuais ao gestor distribuidor é só quando, né, aqui a opção é ambos, que aí vocês têm que preencher essa distribuição entre eles, tá bom? Aí habilita esses campos para preencherem quando muda aqui para ambos. O índice de referência, né, o percentual e o índice. E se tem lá uma taxa fixa em cima, né? Então, no caso, é só colocar o percentual aqui. Velocidade de cobrança. E, de novo, informações adicionais aqui, né? Se tiver algum complemento de texto, tá bom? Em custódia, distribuição e consultoria são iguais à gestão e administração. E aqui embaixo, as outras que já tinha também, taxa de entrada e saída, se é valor percentual, né? Também onde é cobrado e, né, o valor da taxa. Tá? Ou, se não tem a taxa, não se aplica. Tá? Tudo bem aqui, pessoal, nessa guia? Alguma dúvida? Tudo certo. Tá bom. A parte de prazos aqui, né? Só para voltar aqui para vocês aqui, né? Vou salvar aqui, voltar aqui para a tela anterior aqui. O registro fica ali salvo. Eu tinha um registro salvo. Um pouquinho lento. Mais para cá. Deixa eu ver se ele já deve ter salvo. Já salvou sim. Não está aqui, né? Esse aqui, o fundo 2 estava lá, e eu estava falando deste fundo aqui que eu comecei a preencher agora, né? Então já são salvos. Vocês podem, né, continuar, ou, né, se por acaso está aí desistir, é só fazer a exclusão, tá? Vou aqui continuar o registro normalmente aqui.
voltar ali em prazos, né, que eu estava ali fazendo ali. E tinha o mesmo modelo de hoje, né, se o preenchimento aqui dos prazos são dias úteis ocorridos para cada um, e o prazo, né? Isso está emissão de cotas, conversão do resgate, né, e pagamento do resgate, né? Seleciona aqui o prazo e preenche aqui, o tipo do prazo e preenche o prazo aqui, tá? Se tem aquela regra adicional, aquelas questões de resgate com carência, com penalidade, assim por diante, é só colocar assim e fazer a descrição do texto aqui. Se tem carência desse fundo inicial ou cíclica, e os indicadores de movimentação, aqui se o fundo tem valores de movimentação, seleciona e preenche, então, né, os campos aqui. Prestadores de serviços, aqui também teve algumas mudanças, né? Alguns prestadores que a gente tirou, outros que foram aqui colocados, tá? O administrador, né? Ele vai colocar a identificação aqui na frente, aqui em homologação este, cadastro meu não tem CNPJ, por isso que não está exibindo, tá bom? Mas se pegasse um que tem, ele automaticamente preenche aqui na informação, tá? Para aqueles que podem ser pessoa física também, né, ele preenche uma coisa ou outra, tá? De acordo com o que você seleciona, tá? Aqui continua a mesma regra de hoje, né, que a gente já tem no sistema Galgo, tá? Vocês têm aquela opção de cadastrar os prestadores, isso não mudou. Vocês têm, né, como lá fazer cadastro de prestadores de serviços, lá distribuidor, gestor, consultor, né? Então, seguiria o mesmo processo, né? Mas isso é feito lá no sistema Galgo atual. Então, né, vocês teriam que salvar o registro aqui, né? Se eu quisesse aqui fazer um prestador novo, vou fazer aqui um exemplo já para vocês aqui. Então, deixa eu só preencher aqui mais para frente. Pegar uma outra aqui. Provedor, cadê o provedor? Provedor, custodiante, distribuidor. Então, pegar uma situação de distribuidor que eu não tenho aqui disponível, tá? Né? Então, preciso incluir um distribuidor. Vocês salvam o registro, né? Vai voltar ali, na verdade, vocês vão voltar para o sistema Galgo atual, né? Para quem já faz esse cadastro hoje, já conhece, né? Não teve mudança nisso, então preciso cadastrar um novo prestador de serviços. Eu vou voltar para o sistema Galgo, eu vou entrar lá no cadastro de entidades, vou fazer o cadastro desse distribuidor, né? Seguindo o meu exemplo aqui, está confirmado aqui. Perdão, confirmar não, né? Incluir novo. Vou cadastrar um novo distribuidor aqui. Só para não pegar um CNPJ genérico, vou colocar aquele de outro país, tá bom? Só para facilitar. Distribuidor, 10 de julho. Tá? Repetir isso aqui no nome fantasia. Tá? Categoria instituição financeira. E o papel dele aqui, distribuidor. Vou incluir o papel distribuidor e vou confirmar esta inclusão desse prestador de serviços. Tá? Eu esqueci. Aqui. Volto lá para o registro de fundos. Volto aqui no cadastro que eu estava fazendo. Estava lá na parte de prestadores de serviço. Se eu vir aqui no distribuidor, vai aparecer o distribuidor que eu cadastrei há pouco ali. Cadê? Distribuidor 10 de julho. Está aqui, no distribuidor 10 de julho, tá? Então, né, vocês mantêm essa lógica de vocês fazerem ali, né, o cadastramento de prestadores quando necessário, quando não encontra aqui na relação que já estão disponíveis, tá bom? O distribuidor é múltiplo, então é só vocês fazendo aí a adição de vários distribuidores, tá? O gestor, aqui tem mudança, né, do modelo atual do sistema Galgo, a gente separou, né, o cadastro do gestor e do cogestor. Então, né, vocês têm a opção aqui de informar quando tem cogestão aqui separadamente, tá? Então, vou colocar aqui o outro. O gestor aqui. Tá? E aqui também, como pode ser mais que um, faz a inclusão aqui
da lista de instituições, tá? Informante não é obrigatório, auditoria, né? E consultor também não é especializado, tá? Então, né, o processo de prestadores é este aqui. E aí, por último, né, a parte aqui de documentos, que no caso da inclusão, só o regulamento é obrigatório, é o mesmo esquema aí atual, você clica aqui em upload, ou vocês arrastam para cá se já tiver aberto com uma pastinha, ou clica aqui e ele vai buscar uma pasta. Deixa eu pegar um documento aqui genérico, só um minutinho. Aqui, anexar documento, tá? E importa aqui, e ele carrega o documento aqui. Tá? Tá aqui o documento já, né, anexado. Tá? Tem a opção de download para confirmar ali, se for o caso, precisa trocar, só excluir, colocar um novo documento. Outros documentos não obrigatório, mas naquele esquema aqui, se vocês colocarem outro documento, tem que preencher a descrição dele, tá? Então, vou pegar aqui o mesmo só para exemplificar. Então, devo preencher aqui uma descrição, né? E aí, ele cria a lista aqui de outros documentos com, né, a descrição que foi dada para aquele documento, tá? Então, o processo de inclusão é este, né? Neste momento, a gente está apenas com o salvar habilitado, tá bom? Na finalizar está em vias aí de conclusão. Então, seria essa etapa que vocês têm aí de homologação, né, para ser feita e passar pelo formulário aí no preenchimento todo, tá? E, né, a listinha aqui, como eu falei, né? Então, aqui vai ficando a relação de fundos que vocês têm aí, tá? Isso aqui depois vai passar para a parte da finalização, né? Assim como hoje um registro concluído não fica nessa lista, que é só daquilo que está em andamento, mas depois, né, tendo o processo ali da Anbima, que vai devolver alguma coisa para correção, volta a ficar aqui aparecendo para vocês, então, né, o status ali, Anbima aguardando correção, né, nesse caso. Então, temos aqui a composição de status, né, ou mercado ou Anbima, e quais status possíveis, tá? Então, depois, né, uma vez que você finalize, ele sai daqui, mas, né, tendo lá uma solicitação de correção, ele volta a aparecer aqui para vocês fazerem a correção. Aí, normal, faz a edição, né, preenche, finaliza e assim por diante, tá? Então, né, o fluxo, como é hoje, não mudou, né? Incluir, salvar, finalizar, corrigir, na mesma lógica, tá bom? Dúvidas, pessoal? Alguma coisa específica que queiram perguntar? Baceto, Bruno de novo. Pode. Assim, primeiramente, minha opinião particular, tá? Eu acho que o sistema ele está muito funcional, ele está muito com a cara do que é o layout atual do que a gente preenche, e ele está trazendo, inclusive, quando você percorreu aquela questão das taxas, alguns conceitos que são praticados a nível do site Anbima. Então, em termos funcionais, eu acho que isso ajuda bastante. Eu te agradeço aí a atenção de ter percorrido cada aba, cada um dos campos, Imagina. mas tratando-se do nosso lado aqui do BNY, né? O ponto que mais nos preocupa, e aí aproveitando também a participação de nossos reguladores nesse call, a partir de 1º de outubro, considerando que estará valendo essa normativa da estrutura de monoclasse, se eu tenho um fundo novo, a partir de 1º de outubro, eu devo ter que fazer nesse ambiente novo? E uma segunda dúvida, a partir de 1º de outubro, tive uma adaptação de um fundo do meu legado, eu também devo ter que fazer nesse layout novo? Isso é um ponto que nos preocupa imensamente, como a gente vai, digamos, operar a partir do dia 1º. Então, assim, se for possível, vocês ou então a Jéssica passar aí um overview para a gente, eu particularmente agradeço. Deixa eu fazer um comentário e a Jéssica fica à vontade para complementar aí, tá? Do lado aí dela, né, do regulador, né? Claro. Pensando aqui em sistema galgo, tá, Bruno, né? Ou você incluir um fundo aqui, ou você adaptar, né? Que é do sistema atual, como você falou, que eu tenho lá aquela operação de alterar. De qualquer forma, tá, o layout a partir de outubro, ele é o novo e é o único, tá? Então, assim, nas duas situações, o layout é o mesmo. Então, não tenho mais, né? Aquele layout antigo, tá? Né? Então, assim, em termos de campos, quem mudou isso, aquilo, eu não vou ter a versão dos campos atuais mais aqui disponível, tá? É sempre nesse modelo de layout, tá?
Então, assim, qualquer operação que você faça para adaptar um fundo ou incluir um fundo, é este layout que vai estar disponível. São essa visão nova com estes campos aqui. Não temos outra visão mais, tá? Perdão, quem estava falando, eu interrompi. Só ia te complementar, Baceto, que pela Ambima também a gente não vai ter mais o site antigo, então todos os fundos, estando adaptados ou não, eles já entram nessa nova versão, né, do sistema, tanto do Hub quanto do sistema Galgo, né, pelo que o Baceto acabou de afirmar. Uhum. Tá ótimo, gente. Muito obrigado pelo posicionamento, esclarecido. Imagina. Obrigado, João tá? Bosco, imagina, por nada. João Bosco, e depois outra pessoa. Vai lá, João Bosco, pois não. Bom dia, pessoal. Eu vi que inicialmente os testes serão nos fundos FIF, certo? Gostaria só de tirar uma dúvida sobre os estruturados, que no cenário atual, nós temos que fazer, os que são divulgados via Galgo, a gente tem que fazer atualização no Galgo e também no site Ambima, certo? Eu gostaria de saber dessas melhorias, se vai deixar dos estruturados, a gente atualizando o fundo no novo sistema Galgo, a gente vai ter que atualizar também no Hub Ambima? Não, uma vez que a gente traga aqui o cadastro completo aqui dos estruturados que a gente está fazendo, né, que eu mostrei aqui, né, quando inclui vai ter os outros tipos aqui, tá? Uma vez que a gente traga e libera isso aqui, o cadastro é como é hoje os 555, né, os FIPs agora. Então, você cadastra por aqui, a Ambima vai receber o fundo pelo Galgo, vai fazer o processo pelo Galgo, então você passa a atualizar só aqui, tá bom? Não tem mais necessidade de fazer nos dois lugares, né? Uma vez que você faça, né, aqui no Galgo, ele já está, né, atendendo a Ambima também, tá bom? Deixa eu complementar aqui a informação para o João Bosco, tá? Então, hoje no Galgo, a gente faz um cadastro simplificado, porque a gente não tem essa mesma estrutura que tem para os fundos, né? Não é o FIF, enfim, para os fundos. Então, no Galgo hoje é um cadastro simplificado, por isso você tem que fazer no Galgo e na Ambima. Para 1 de outubro, a gente ainda não vai ter os estruturados neste novo ambiente, tá? Então, o que o Baceto falou é verdade, mas ainda não é para 1 de outubro. A partir de 1 de outubro, ainda continua com o processo no Galgo simplificado, até que a gente faça, né, o desenvolvimento para os demais estruturados neste ambiente aqui, tá? Então, só para todo mundo ter a mesma informação na questão da data, para não ficar com a impressão de que, 1 de outubro, eu vou fazer um FDIC novo aqui e não preciso mais atualizar na Ambima. Não, ainda não é verdade, tá? Assim que a Galgo tiver as datas, a gente vai divulgar, viu, João? Perfeito, obrigado, meu gente. Nada, que isso. Jéssica? Eu tenho uma dúvida mais dessa tela aqui, até, inclusive vocês, tá? Essa questão de liberação. Hoje aqui para mim eu tenho uma trava, então só para saber se esse liberar, qualquer usuário poderá liberar essa alteração, inclusão, ou somente o master? Não, isso é qualquer usuário. Tá bom. Tá? Meia? Mais uma dúvida aqui. Acho que envolve a Jéssica também. Quando eu tiver uma alteração de um fundo já em outubro, virando um multiclasse, e for antes do prazo de estar na produção, de eu conseguir fazer isso no Galgo, como que eu vou proceder se o fundo já estiver no Galgo? Eu acho que esses casos a gente vai ter que tratar com exceção, Meyer. A gente pode talvez expandir o prazo para vocês enviarem, porque senão vocês vão ter que migrar ele para o Hub para depois voltar ele para o Galgo, né? Então eu acho que é mais fácil e mais rápido esperar o prazo do Galgo liberar essa parte de multiclasses. Tá, e você vai querer que a gente mande e-mail, Jéssica, ou não, vai estar subentendido que não vai ser possível fazer no Galgo, e eu vou fazer só quando eu conseguir ter o acesso. Eu acho que a gente pode ir controlando pela formalização. Tá. Eu não sei se serão muitos casos nesse período, mas eu acho que é bacana a gente ter uma formalização já para não nem receber, né, nenhum tipo de penalidade. Tá bom, obrigado. Maritz? Oi, então, aqui a gente tem uma preocupação com o mercado
referente à disponibilização de cotas para o mercado, tá? Aqui, o que eu não entendi, aí se vocês me corrigem se eu estiver errada. A partir de 1º de outubro, os fundos que eu tiver alteração, eu vou ter que migrar do sistema antigo para o sistema novo do Galgo, tá? Então, quando eu migrar para o sistema novo, eu não vou conseguir enviar a cota via web service, tá? Porque hoje, como que a gente faz como que a Melo faz a disponibilização de cotas para o mercado, tá? Assim que a cota do fundo é liberada, automaticamente ela é enviada através do Galgo e o mercado faz esse consumo, tá? Então, se eu tenho um fundo novo ou um fundo que teve uma alteração, né? Esse fundo que teve alteração, eu tive que trazer ele para o sistema novo para fazer a alteração no sistema novo. Então, esses fundos eu não vou conseguir enviar a cota via web service. Eu teria que gerar um arquivo upload para poder enviar as informações para o Galgo, né, que depois a Ambima vai consumir. Só que, assim, essas informações não serão enviadas tempestivamente, logo que a cota for liberada, porque aí a gente teria que, né, sei lá, um determinado horário lá, pegar, ver todos os fundos que estão nesse sistema novo para poder gerar um arquivo para fazer um upload no Galgo. Então, a gente tem essa preocupação tanto do envio, né, como do nosso consumo também, né, que a gente vai acabar deixando de consumir muitas cotas pelo Galgo. Deixa eu apresentar, eu mostrei uma lâmina no BNY quinta-feira. Deixa eu aproveitar e compartilhar com todo mundo aqui, até para todo mundo ter a visão do que a Maritza está falando, e ela tem razão, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui são os cenários de consumo ou de envio de informações no Galgo, tá? Estamos falando de cota aqui. Lá em cima é a vida como ela é hoje. Então, hoje eu tenho lá o envio pelo Galgo, ou por web service, ou por upload, e tenho o consumo por web service ou por download, tá? Bom, aí nasceu o Galgo Max. O Galgo Max, o que acontece? Quando o provedor faz o envio, ele sincroniza com um banco de dados do Galgo Max e as instituições, hoje, elas que são clientes do Galgo Max, pegam essas informações aqui, ou via download, ou via API, né? A gente sempre recomenda que seja por API, mas tem algumas casas hoje que estão fazendo por download. Quando a gente implantar lá em 1 de outubro, esse ambiente que o Baceto mostrou, se eu tiver um fundo sendo incluído no dia 2 de outubro e a Ambima entrou no dia 3 e validou esse fundo, enfim, o envio das cotas começa a ser feito desse fundo por esse ambiente de baixo, pelo ambiente da 175, tá? Então, num primeiro momento, e a gente está trabalhando com a IBM para priorizar a questão da API, a gente vai implementar via upload. Então, é isso que ela está falando. Hoje eu faço por web service, eu vou ter que, para esse fundo, gerar por upload, né? Então, até que eu não tenha API, esse seria o processo. No caso do consumo, né, ela falou, a gente também consome. Você tem duas opções. Você pode consumir pelo 175 a cota desse fundo, né? Como eu falei, a gente vai ter a API, é a mesma API do Galgo Max, ou a recomendação que a gente está fazendo, inclusive eu fiz pelo BNY, venha consumir direto do Galgo Max. Por quê? Porque o Galgo Max ele vai concentrar tanto a informação que continua chegando pelo Galgo, como a informação desse fundo novo que né, alguém incluiu lá no dia 1º e começou a enviar cota lá no dia 3, por exemplo, vai para o mesmo banco de dados, e o Galgo Max, para ele é indiferente se ele veio por cima ou veio lá por baixo, ele vai pegar a cota do Galgo Max, tá? Então, por isso que a gente está, inclusive, fazendo um trabalho com as casas, estimulando que venham para o Galgo Max, para não ter que fazer o consumo parte lá em cima, parte aqui embaixo. De novo, o Galgo, assim como a indústria, está em transição, né? Lá de cima, a tendência é desaparecendo. Mas vamos imaginar também um outro cenário na linha do que a Maritza falou. Vai chegar lá no dia 2, eu vou pegar e vou ter que começar a atualizar as taxas dos meus fundos que estão lá, né? Então, aí é um outro processo, é uma outra funcionalidade, que é o alterar fundos, né? Eu vou chamar esse fundo, vou entrar lá na aba taxa, vou fazer as alterações, vou salvar essa alteração, e o que acontece no dia seguinte? Nada, você continua enviando cota e consumindo cota pelo Galgo Max, pelo Galgo. Então, esses fundos que eu tenho lá
que eu preciso fazer a adaptação das taxas, por exemplo, a questão da transparência, né, da remuneração, nos fundos que eu tenho hoje, eu vou entrar lá no Galgo, vou chamar o funcionário de alteração, vou chamar o fundo, vou alterar as taxas, vou salvar. Pô, e como é que eu faço o envio da cota? Você vai enviar pelo Galgo do mesmo jeito, tá? Ah, mas quando eu começo a enviar aqui para baixo? Então, como eu falei lá no começo da apresentação, hoje a gente já tem aproximadamente 2.400 fundos que foram adaptados a 175, né? São 3 campos que são alterados, mais um documento, até uma conversa que a gente teve com o Bruno no BNOE na quinta-feira, de como que a gente consegue ajudá-los a fazer esse processo mais rápido. Então, nós, Galgo, não vamos pegar de uma vez só e falar assim, agora esses fundos aqui passam a enviar a cota aqui por baixo. A gente vai sentar com cada administrador e vai falar, cara, olha só, você já tem aqui, sei lá, 100 fundos, né, adaptados. Quando é que a gente pode transferir isso daqui para baixo? Por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu fizer essa transferência, o envio começa a ser feito aqui por baixo. E só faz sentido eu fazer quando eu tiver API, né? Porque para não ficar fazendo o trabalho por upload. Então, isso vai ser caso a caso. Não vou chegar no final de semana e falar assim, olha, agora todos os 2.400 fundos, porque também a gente ajudaria a criar o caos aqui, né? Então, eu vou ter que pegar lá, Benoit, tem aqui esses fundos. Vamos levar, não vamos? Vamos esperar fazer a API, testar a API, depois que a API estiver pronta, a gente faz a migração. Mas enquanto isso, as cotas seguem lá por cima no seu processo do web service normal, como é hoje, como estou fazendo hoje, né? Tem casa aí que já adaptou 50% dos fundos que tinha para adaptar e continua mandando cota lá para o Galgo, e mandando extrato, mandando tudo. Tá? Eu não sei se foi claro aqui para poder explicar o contexto que a gente está vivendo, que é temporário. Temporário em 2 aspectos. Primeiro, até que a gente tenha API para o envio. Segundo, a questão do Galgo Max. Reforço a recomendação de olharem o Galgo Max para a gente fazer a migração. A gente está com algumas casas já em processo de migração, outras já migraram. Hoje tem em torno aí de 40 casas todo dia consumindo cotas no Galgo Max. Né? E a adaptação de que lá em cima um dia vai morrer. Vai morrer porque os fundos vão virar tudo no 75, né? Inclusive, a partir de 1 de outubro, eu não vou incluir mais fundo 555 no Galgo. Os fundos são tudo 175 agora, né? Então, essa camada lá de cima, ela desaparece, se Deus quiser, até o final do ano que vem. Vai morrer tudo. Vai ficar tudo só 175. Só vai ter o Galgo 175. E o Galgo Max, claro. Então, Luiz, mas a preocupação aqui é que, assim, a partir de 1º de outubro, os fundos que tiverem alteração, eles vão acabar migrando também para esse novo sistema do Galgo, tá? Porque vai estar nesse... o layout muda, né? Então vai acabar migrando. Então, não só os fundos novos, mas os fundos também que tiverem alteração a partir de 1º de outubro vão ser migrados. E esses fundos a gente não vai conseguir mandar a cota via web service. Assim, Maria, só um detalhe, Maria, perdão, só um detalhe, tá? Mas, assim, a alteração só vai migrar, só tem que migrar para um ambiente novo, essa alteração, como a Luiz comentou, tá? Por enquanto, só teria que migrar os fundos que você vai mudar a estrutura, tá? Então, assim, nesse momento, tá? Então, estou deixando aqui claro. Então, assim, se você está só alterando um fundo e não está mudando a estrutura dele para um fundo que tenha mais de uma classe ou tenha subclasses, o ambiente atual, né, que tem só os fundos que a gente poderia chamar que são só, o ambiente atual são os fundos, né, classe única sem subclasse, tá? Então, se a alteração não muda a estrutura, e é isso que o Luiz comentou, já tem fundos lá alterados, né? Então, assim, os fundos que o pessoal falou que já são 105, que estão no ambiente atual, na prática, por conselho, ele é um fundo classe única que não tem subclasses. Ok, esse fundo não mudou de estrutura, ele está no ambiente atual. As alterações que você fizer que não sejam de estrutura, não vai levar do fundo para o novo ambiente nesse momento. É o que a Luiz comentou, vai fazer isso depois um lote com vocês, tá? Se você tem que alterar o fundo e mudar a estrutura, aí sim, é somente o novo ambiente que tem a estrutura, não tem jeito. Você vai ter que, né, para criar mais de uma classe ou para criar subclasse somente no ambiente novo, tá? Se a mudança do seu fundo é nesse sentido de estrutura, sim, né? Se a mudança não vai impactar a estrutura neste momento, você pode manter a alteração no sistema atual, no ambiente atual, e continua o envio pelo sistema Galgo atual, tá? Lembrando que, de novo, né, assim,
considerando a data lá de junho do ano que vem, lá como data para encerrar esse processo, quando ele falou, depois tudo vai ser no ambiente novo, a gente vai tombar depois disso e aí não vai ficar mais nada no web service, tá? Né? Tá E bom? por que Então, que... Lá na frente, o web service deixa de, né, realmente de ter fundos para ele, tá? Tudo vai ser na API do novo ambiente depois, lá na frente, tá? tá. e por- Então, o que for fundo, se estiver mudando o fundo só para monoclasse, né, classe única, eu Normal. continuo fazendo no ambiente antigo, Correto. para poder, que aí nesse ambiente antigo eu consigo enviar cota. Outra questão, a questão dos extratos, tá? Dos extratos que a gente envia para o mercado pelo Galgo. Nesse ambiente novo, a gente também não vai conseguir enviar os extratos? Peraí, são duas coisas. Pelo ambiente novo, ainda não vai ter a funcionalidade do extrato. A funcionalidade do extrato continua lá no Galgo como ela é hoje, tá? Então, ainda não Então, começamos a desenvolver o extrato para este ambiente novo. então os fundos que estiverem no ambiente novo, eu não consigo enviar extrato para o mercado. Ainda não. Os fundos, isso, os fundos criados ali, eu não consigo ainda enviar extrato para o mercado, correto. Tá. Por que eu estou falando assim, mas se o prazo vai até 30 de junho, por que você está falando no final do ano que vem? Vocês viram ali dois exemplos, né? Toda a estrutura de usuário, ela está mantida para o ambiente novo. Você não precisou cadastrar ninguém, você entrou lá, né? Eles aproveitam a mesma estrutura de usuário. Outro exemplo que o Baceto deu, quando ele precisou cadastrar um distribuidor, ele foi lá no Galgo antigo, cadastrou o distribuidor, e o Galgo novo já enxergou aquele distribuidor. Então, no futuro, eu vou ter que desenvolver isso no Galgo novo. Só que, assim, a gente não tinha tempo, né? Então, são decisões de tempo que você precisa fazer. Como a gente não tinha tempo, a gente falou, gente, vamos aproveitar tudo que eu tenho aqui no Galgo atual, né? Uma coisa que é importante no Galgo novo, eu não tenho mais a figura do compromisso. Eu não tenho mais que pedir, quem vai consumir cota no Galgo novo não tem mais compromisso. O Galgo Max não tem compromisso, né? Não preciso entrar pedindo compromisso e depender de um provedor. Então, a figura do compromisso, e é isso que a gente vai quebrar a cabeça, porque o compromisso hoje ele é muito relevante para a questão do extrato, principalmente por questões de confidencialidade. Na medida que eu não tenho mais o compromisso, a gente vai ter que construir uma outra solução para garantir a confidencialidade dessa informação, tá? Então, assim, isso no Galgo está resolvido, mas no ambiente novo não tem compromisso. A gente optou por não ter que redesenvolver tudo de compromisso no ambiente novo, tá? Eu acho que o Bruno está com... Tá. Perdão, Marisa. Esse upload de arquivo, ele é o mesmo upload que é feito hoje ou vai ser um upload, um arquivo diferente? Não, ele é o mesmo arquivo, né, Baceto? É o mesmo. O upload mesmo do ambiente arquivo. novo, enquanto o upload vai ser o mesmo arquivo que você usa hoje. Isso, Tá? é o mesmo arquivo. Quando tiver API, daí é modelo de API, né? Daí API não tem a ver mais com web service, né? Daí é outra estrutura, tá? Mas pensando em upload, que é o que vai estar disponível aí de imediato, é o mesmo XML que você usa no web service, ele serve para upload. Então, assim, né, é você pegar o arquivo que você gera e fazer ali upload, é o mesmo arquivo, tá? Não temos mudança no upload. Acho que o Bruno também está com a mão levantada. Sim, está com a não mão sei. levantada. Uhum. Opa, Aloísio, é seguinte, embora a gente tenha conversado presencialmente na oportunidade que a gente teve de um encontro aqui no BNY, e até legal essa aproximação de vocês junto às demais casas, né? Porque um movimento muito forte que a gente está prestes a fazer, principalmente outubro a junho do ano que vem, né? Mas o ponto que eu queria voltar contigo, embora você já tenha sido super solícito conosco, é a questão do tombamento dos fundos que a gente tem cadastrados, que são 555. Aqui na casa nós estamos com uma perspectiva de uma atualização de cerca de 300 fundos ao mês, isso antes de chegar em outubro, e de forma manual não tem como a gente fazer isso. Esses fundos, eles serão adaptados para um 75 por um instrumento ato do administrador, sendo que o fundo vira um 75, ele impacta o campo de razão social
e o campo de responsabilidade limitado. Então, ou seja, é um ambiente extremamente controlado. Eu me recordo, e aí não faz muito tempo, na ocasião em que houve aquela normativa por parte da B3, quanto ao prazo de conversão dos FIAs, que o mercado teria que respeitar aquela regra de pagamento de D2, que naquela ocasião, inclusive, vocês lideraram o processo de disponibilizar para as instituições, né, participantes do Galgo, que usam Galgo, a atualização via macro. E na ocasião houve, de fato, digamos, um acordo de cavalheiros, né, as instituições, Galgo junto com a Anbima, para que esse processo pudesse ser menos oneroso, a gente pudesse ganhar escala de produção. Então, assim, um ponto que nos preocupa bastante aqui na casa em relação a essa questão de dados cadastrais, a maior parte dos nossos fundos nós faremos nesse ambiente controlado via ato, e aí o que for vontade do gestor, né, incluir outras deliberações, vai ser via Assembleia Especial dos Cotistas, usando o nome que a própria 175 estabelece. Então, assim, o ponto que eu queria voltar com você, e eu acho assim, não sei se outras instituições já trouxeram isso, mas eu acredito que toda instituição que tem um volume grande vai passar por isso, quem não passou vai passar por isso em algum momento, é essa questão da escala de produção, como que a gente consegue fazer um tombamento. Primeiro tem essa questão da monoclasse, eu acho que o foco é a gente tentar alinhar isso, e futuramente, pós-outubro, como vocês conseguiriam nos ajudar a fazer o tombamento dessa estrutura que eu vou ter classe e subclasse, sendo que a classe vai ser um master e o feeder, e a subclasse vai ser o feeder. Então, ou seja, é uma estrutura sobreposta. Eu trago o feeder para a subclasse e o master, ele fica lá em cima como classe. Então, assim, resumidamente, Aloysio, é aquela história, né? Quem não chora, assim, no momento oportuno, eu acho que o momento é esse. Como vocês conseguiriam nos ajudar, e aí eu até estendo a minha fala, ajudar o mercado a fazer esse tombamento, que a gente tem um prazo curto, e esse prazo é extremamente desafiador para todos nós. Então vamos lá, Bruno. Bom ponto. A gente conversou isso na quinta-feira. Eu conversei no dia seguinte com o Paulo Brilhante, que está aqui conosco, que você conhece. Eu falei, Paulo, a gente tem alguns desafios aqui. Primeiro é construir a macro para poder fazer esse tombamento que me parece menos complexo, tá? Essa questão do tombamento dos 3 campos, ato do administrador. Então, Paulo está aqui para não me deixar mentir, que a gente conversou na sexta-feira já sobre isso. O segundo, que eu acho que também é o nosso apoio aos administradores, é a abertura das taxas nos fundos atuais. Esse me parece um pouquinho mais complexo, até como o Baceto demonstrou ali, que ficou a aba taxas, mas o Paulo também está com essa missão de estudar isso. E também tem o terceiro que a gente combinou, até não vou lembrar o nome do rapaz que estava na reunião conosco, que ele falou, pô, mas se a gente separar em arquivos diferentes, né? Porque eu falei, olha, vai ser muito difícil a gente fazer uma estrutura de arquivo para fazer um upload em massa, porque, né, as estruturas são muito diferentes. Ele até falou, não, mas a gente pode fazer 4 arquivos. Então eu falei, bom, eventualmente a gente pode pensar nessa solução, aí tem que sentar com cada administrador, mas assim, o seu pleito não foi esquecido, já foi tratado internamente, tá? O Paulo está com essa missão aqui para a gente construir primeiro essa macro essa primeira demanda que você colocou, e sim, a nossa disposição é poder ajudar todos os administradores, porque a gente sabe que esse volume não é pequeno, né? E eu vou aproveitar para reforçar aqui que ainda tem muita gente na live. Eu acho muito produtivo ter ido pessoalmente conversar com o Bradesco, ido pessoalmente conversar com o Benoit, e me coloco à disposição com o time da Galgo aqui para a gente fazer a mesma reunião, até porque nesta reunião presencial a gente fala do FIF, a gente fala da transferência de informações, a gente fala do alterar fundo, a gente fala na sequência de implementações que a Galgo vai fazer. Então, fica aqui, né, a sugestão para os administradores. Estão aqui desse nosso bate-papo que leva 1 hora e pouco, enfim, e foi muito, muito produtivo conversar
com o pessoal do BNY na quinta-feira, entendeu muito dessas preocupações que a Maritza compartilhou com a gente aqui, que eu já compartilhei, não só no dia seguinte com o pessoal da GFT, que é quem está desenvolvendo o FIF, como também na segunda-feira, na reunião com a IBM, a questão das APIs. Então, essa conversa com vocês é importante porque a gente captura essas questões e traz para dentro de casa e trata isso. Isso não fica esquecido não, tá, gente? Então, estamos tratando as APIs com a IBM, estamos tratando a questão da adaptação dos fundos com a GFT. Então, Bruno, fica certo que a gente está trabalhando nisso, tá? Assim que a gente tiver já um cenário mais breve possível, a gente retorna com você, tá? Tá certo, Aloysio. Muito obrigado aí pelas suas considerações. Aproveitando a oportunidade, mandar um abraço aí para o Paulo Brilhante, que colabora conosco à medida do possível, mas, enfim, sempre nos ajuda com essas questões mais delicadas, tá? Obrigado pelos esclarecimentos. Vamos aí, estamos juntos. Acho que o Rafael, não sei se é o Rafael ou a Marícia, tem duas mãos levantadas, agora eu não sei quem pediu a palavra aí. Não, aproveitando a oportunidade, desculpa, Marícia, pode falar. Desculpa, só mais uma dúvida. Os fundos que forem monoclasse, né, que não tiver subclasse, a gente não pode incluir no sistema antigo, que é isso daí evitaria de deixar de mandar a cota, né, tempestivamente, né, assim que for liberada, já que se for a mesma estrutura que a gente tem atualmente. Por um tempo, sim, Maritza. Por um tempo, sim. Depois a gente vai migrar tudo, né? Tá? Então, mas mesmo... Ela quer incluir no ambiente do Galgo, Baceto. Não, vamos lá. Assim, inclusão não, né? Então, inclusão só no ambiente novo. Só no ambiente novo. Alteração dos mas fundos... Não seria possível incluir no ambiente antigo, já que a estrutura é igual? É que o sistema antigo, mas ele vai deixar de funcionar, tá? Assim, né? De novo, né? Assim, o ambiente não vai continuar existindo em dois ambientes, tá? Não, eu sei, eu digo até ter essa questão da API, a gente não pode, se for o fundo formando classe, a gente não pode incluir no sistema antigo? A API vai sair primeiro que a inclusão, Maurício. Essa é a questão. Eu acho que a API vai sair primeiro que a inclusão, com certeza, entendeu? Como a gente focou a inclusão, como a gente, nós, assim, tem um pano de fundo que é importante, assim, é a obsolescência do galgo. Então, quando a gente teve que tomar a decisão, a gente falou, não, vamos construir um ambiente novo, porque se a obsolescência do galgo não suporta. Por isso que a gente construiu um ambiente novo, né? Não foi por outra razão, foi exatamente por questões de obsolescência e também de usabilidade. Vocês viram que esse ambiente novo, ele, né, permite muito mais fácil do que o Galgo hoje. O Galgo é um sistema de 2011, né? Então, ele tem uma série de problemas de usabilidade, né? Então, todo o nosso esforço hoje está concentrado no ambiente novo, para poder um dia desligar a chave do Galgo. Tá? Acho que o Rafael queria falar também. Rafael, sim. Depois a Nicole. Luiz, a gente tem interesse também em ter essa conversa pessoalmente com vocês, até pelo volume de fundos que a gente tem aqui no BTG. Então, quando vocês puderem, se quiser falar comigo ou com o Vasco para alinhar uma agenda. Mas a Michelle está aqui, ela vai combinar contigo, a gente dá um pulo aí, faz a reunião presencial, porque olhos nos olhos é muito melhor do que o virtual, tá? Com certeza. Nicole? Olá, pessoal, tudo bem? Nicole Itaú aqui. Oi, Nicole. Não, acho que é só para comentar um pouquinho, eu fiquei só preocupada, eu não peguei o início da reunião, tá? Então, desculpe se eu, de repente, estou perguntando algo que já foi falado, mas em relação à API, ou até a documentação da API, tem alguma perspectiva de data? E também teríamos interesse em fazer uma reunião presencial para alinhar, tá? Porque eu acho que Itaú também tem uma volumetria grande aqui, acho que para a gente super faz sentido. Eu acho que, assim, a sugestão é para todos os administradores, né? Então, vamos fazer com o Itaú, BTG, quem mais quiser, não tem problema. A documentação da API, a gente ainda não... da API de envio, tá, Nicole? A gente está trabalhando com algumas APIs, vamos lá. A GFT vai trabalhar com a API de incluir fundo. Então, essa também está na prateleira. A questão que a gente está priorizando agora, com a IBM, tratou na reunião de segunda-feira, é a API do envio de cotas. Tá? A gente ainda não tem o desenho da data, mas assim que tiver, a gente vai compartilhar.
E a API do consumo no ambiente novo, a gente vai gerar documentação a partir da documentação que existe para o Galgo Max. Tá? O Galgo Max já tem uma API, já tem a documentação, e como vai ser a mesma API, só publicada de uma outra forma, a gente vai trabalhar nessa documentação para disponibilizar, tá? Mas eu ainda não tenho a data da API de envio. Tá bom. Se Tá vocês bom? puderem só compartilhar assim que tiver Claro. uma prévia, qualquer coisa do tipo, porque a gente também vai se adiantando em relação ao Isso. desenvolvimento, projeto aqui, tá? Isso. Não, e a gente sabe que isso é um desenvolvimento concorre com outras prioridades da casa, as casas também estão focadas no 175, Sim. enfim, então, isso inclusive foi o motivador para a gente começar a homologação agora em 15 de julho, porque vocês viram ali naquelas abas que o Baceto mostrou, né, é importante entrar, testar, ver, entender, levantar dúvida, acessar o nosso suporte, porque aí a gente vai mitigando os riscos lá para 1 de outubro. Por isso que a gente está fazendo esse processo de escalonado. Daqui a pouco vocês vão ouvir a gente falar em homologação da transferência de informações e homologação do processo de alterar fundo. Esse de entrar no galgo, chama o fundo, altera as taxas, altera sei lá o quê, salva, finaliza, a Ambima corrige, volta. Então, a gente também vai falar em breve em alteração de fundos, tá? Perfeito, obrigada, viu? Tudo bem, pessoal. Já deve estar todo mundo com fome, a gente levou 1h30. Acho que foi muito bom, foi ótimo aqui. Eu queria agradecer mesmo de todo mundo ter disponibilizado a agenda para conversar conosco. Esse é o primeiro encontro nosso sobre a homologação. A gente vai fazer outros. Provavelmente, quando a gente for começar também a homologação do classe única com subclasses, aí um evento mais rápido. Mas, enfim, então, estamos à disposição, né? Cada instituição aqui tem uma representante que cuida de vocês dentro da Galgo, então está aqui a Michele com a gente, está aqui a Tamires com a gente, a Vanessa está aqui com a gente. Todos vocês têm uma pessoa de contato na Galgo, além do que o meu contato, da Mônica, que é diretora de tecnologia também aqui. E vamos em frente. A gente tem aí um primeiro, né, cortar a fita para segunda-feira para começar o processo de homologação. E aí a gente começa essa jornada longa. Agradecer também a Jéssica Ambima, também, que está aqui, que também participou, nos ajudou. Baceto, obrigado aí também. Pessoal, vamos em frente. Muito obrigado. Bom almoço para todo mundo. E vamos começar essa homologação aí segunda-feira. Um abraço. Vamos marcar essas reuniões, viu? BTG, Itaú. Já está aqui. Os dois são clientes da Michele. Mas também CSHG que está aqui, enfim, todas as instituições que estão aí, estão à disposição, pessoal. Bom almoço, uma boa tarde para vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.